Tem quem pense que os meus vídeos são roteirizados, que antes de vir aqui falar com vocês, eu escrevo tudo antes e venho planejado para poder, sabe, falar de alguma notícia ou comentar alguma coisa. Mas o fato é que geralmente eu tenho uma vaga ideia do que eu vou falar e eu sento aqui e começo a associar as ideias e vão surgindo as coisas. Então, assim, eu posso dizer que 70% do que eu digo aqui surge na hora. Mas tem dias que simplesmente é muito difícil conseguir, sabe, dar uma ordem ao absurdo. Porque de fato é isso, né? Assim, cada vez mais as coisas vão se tornando mais absurdas e se torna, sabe, muito difícil conseguir vir expressar de maneira razoável o que, em grande parte, parece pelo menos irracional. Então hoje, por exemplo, agora há pouco, né? Agora há pouco, o Bolsonaro apareceu lá no chiqueirinho dele mostrando uma medalha de imbrochável, que agora ele faz parte do Clube Bolsonaro, do imbrochável, do imorrível e do sei lá o que mais. Ele tem eu vou ler aqui quais são as coisas. Cadê? Imorrível, imbrochável e incomível. Isso aí é o Clube Bolsonaro. E como eu disse, é difícil explicar de maneira racional isso. É difícil chegar aqui e tentar, sabe, dar uma ordem a esse tipo de bagunça. Inclusive, eu acho que será no futuro próximo um enorme desafio para historiadores explicar para as pessoas o que aconteceu entre 2018 e 2022. Vai ser muito difícil. Como você explica para as pessoas o que foi o governo Bolsonaro? Então hoje eu vou fazer um esforço aqui de falar sobre esses assuntos, né, e talvez juntar algumas outras coisas que foram surgindo no caminho também, no improviso. Mas eu já vou pedir para que vocês deixem sua curtida nesse vídeo aqui, deixem seu comentário aqui embaixo, dando uma boa tarde, e também se inscreva no canal, porque a meta nossa é de 700 mil inscritos até o fim desse ano, e a gente está no rumo. Então a primeira coisa, né, sobre a medalha de imbrochável. Dadas as falas do Bolsonaro nos últimos dias, eu percebo que o imbrochável está começando a perceber que ele pode acabar preso. Que ele pode realmente acabar preso. Que se não acontecer durante o mandato dele, se não acontecer durante o governo dele, ele não for, sabe, deposto do trono, ele não for impeachmentado, ou tiver chapa caçada, ou qualquer outra coisa, né? Se ele não for removido do cargo, que acabando o mandato dele, há grandes chances de ele acabar preso. E isso, como eu disse, foram frases ditas por ele nos últimos dias. Numa delas ele disse que só havia 3 desfechos para a história dele, que era acabar morto, preso ou a vitória. Digo uma coisa aos senhores, eu tenho 3 alternativas para o meu futuro. Estar preso, ser morto ou a vitória. Podem ter certeza, a primeira alternativa, preso, não existe. Nenhum homem aqui na terra vai me amedrontar. E ele disse que preso ele não ia. Então seria morto ou a vitória. O que quer que isso queira dizer? A impressão que eu tive é que ele está pedindo para ser morto por alguém, porque a vitória dele eu acho que está fora de cogitação, dados os rumos das coisas, né? Na minha leitura do cenário, há grandes possibilidades de Bolsonaro nem sequer chegar no segundo turno na próxima eleição. Possivelmente a gente verá um cenário entre Lula e alguém, entre Lula e a tal terceira via. E nesse cenário, não tem vitória para o Bolsonaro. Se ele não quer ir preso, sobrou uma última alternativa nessa história. E depois ele disse numa entrevista também que ele acha que ele vai acabar preso, né? Você pode ver, quando a gente fala em voto eletrônico, voto impresso, passou a ser crime. Quando você fala em tratamento precoce, passou a ser crime. E o ministro Alexandre de Moraes me botou no inquérito fake news, o inquérito do fim do mundo. O inquérito sem participação do Ministério Público. O que eles querem com isso aí? Aguardar um momento para me aplicar uma sanção restritiva, quem sabe quando deixar o governo lá na frente. Isso não é um trabalho que se faça. Você não pode ficar ameaçando os outros. Não pode um ministro apenas ele ser o dono do inquérito. Que o Alexandre de Moraes está atrás dele, o incluiu agora no inquérito das fake news, então ele acha que ele pode vir acabar em cana. E a gente espera isso, né? A gente espera e é o mínimo que poderia acontecer, que ele seja preso. Alguém que cometeu tantos atos criminosos ao longo do seu mandato que o mínimo que você espera é que ele seja preso. Mas ele começa a intuir isso.
E daí eu falei sobre o futuro, né, como as pessoas vão analisar isso, e a sensação que eu tenho é que a gente está vivendo uma distopia. E a distopia, né, para quem não sabe o que significa, ela seria o oposto da utopia. A utopia é a junção do prefixo u, que no grego quer dizer não, é uma negação, o topos, que topos é lugar em grego, então seria o não lugar, ou seja, aquele lugar que não existe. É um lugar idealizado, perfeito, que não existe. E a distopia seria o oposto disso, né? Então tem o topos, que é o lugar, e o deus, que também é um prefixo, que seria ruim. Então distopia seria um lugar ruim. E a gente pode pensar que a distopia ela está presente bastante, inclusive, nas ficções científicas, né? Tem muitos filmes e muitos livros que são distopias, que mostram um futuro péssimo, né? Um futuro ruim, um lugar ruim e que geralmente, né, reflete ou um colapso social total, tipo Mad Max, por exemplo, né, que é um futuro no qual não tem Estado, é um monarcapitalismo praticamente, não tem Estado, as pessoas estão lutando ali pela sobrevivência, pelo combustível, então uma distopia, ou representa um Estado totalitário, né, ou seja, um governo onipresente, todas as ações nossas controladas. Então você tem, por exemplo, o livro do George Orwell, né, que é o clássico, o 1984, que mostra um futuro distópico, inspirado no regime stalinista. Você tem, por exemplo, o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, tem Minority Report, que é inspirado num livro do Philip K. Dick, que também tem um filme, né, com o Tom Cruise, que é um futuro distópico, com, sabe, controle total sobre a população. E a sensação que eu tenho é que a gente está meio que vivendo numa distopia, né? No Brasil, você tem lá um sujeito que, embora não seja um governo autoritário ainda, né, não seja um governo ditatorial ainda, está tentando chegar nesse ponto, né, quer chegar nesse ponto, e quando ele fala, né, dessas três possibilidades, a morte, a prisão ou a vitória, ele dá a entender que ele tem em mente a vitória. E isso, a vitória do Bolsonaro, poderia significar o colapso da democracia. Então, a sensação é que o tempo todo a gente está vivendo nesse mundo pós-verdade, onde todo conhecimento, toda informação é manipulada o tempo todo, as pessoas não sabem distinguir o que é real daquilo que não é mais, e isso vai abrindo, né, possibilidades também, isso vai abrindo modos para controle também. A desinformação é um modo de controle. A desinformação é um modo de manipular o eleitor, de manipular o cidadão, de manipular as pessoas. E governantes e candidatos já compreenderam o potencial disso. A gente tem visto tentativas de segurar a desinformação, as fake news, mas até que ponto será possível fazer isso também não sabemos. E isso também nos priva um pouco do senso absurdo. Outra cena também que eu vi ontem foi do ministro do Turismo, o Gilson Machado Neto, tocando sanfona no programa do Lacombe, na Rede TV. Uma vez eu fui tocar num fazendeiro muito rico, mas ruim de paga. Aí quando terminou o show, era umas 5 horas da manhã, ele disse, eu só pago se você tocar uma música em inglês. Aí eu disse, pois não. That wind fly across the ocean, leave behind his memories, a snapshot down family album. That what else you leave for me? Hey, Daddy, what the fuck leave for me? E mais uma vez, faltam as palavras para falar do absurdo, né? Você tem um sujeito ali que representa o governo brasileiro, e assim como o Bolsonaro não tem o menor senso do ridículo, né? O cara com a medalha, né? Com a medalha de imbrochável, você tem um ministro de Estado tocando sanfona num programa de TV, cantando mal, porque ele é um péssimo cantor, tocando uma música de uma banda que já fez um show no Brasil, no qual eles foram vaiados, quando puseram lá no telão, né, puseram lá os governos fascistoides pelo mundo e nomeou também o Bolsonaro. E aí é o uso que se faz, né, da informação, né? O modo como eles manipulam a percepção das pessoas, porque estão num programa bolsonarista, com participantes bolsonaristas, e simplesmente não há ninguém ali para confrontar o absurdo. Não há ninguém para ir lá e falar, gente, que cena patética. Não é a primeira vez que ele faz isso, né? A gente teve esse sanfoneiro tocando Ave Maria durante a pandemia. Agora são 19 horas e 2 minutos e nós queremos prestar uma homenagem aí aos que se foram vítimas do coronavírus.
Então, vou pedir para o Gilson que toque aí Ave Maria para a gente, Gilson. Mais uma vez aquele desrespeito, né? O desrespeito aos mortos, o desrespeito às famílias, o desrespeito ao decoro, ao senso do ridículo. Bem, como eu disse, é difícil encontrar um fio de racionalidade em meio a tanto absurdo assim. Eu quero saber o que vocês pensam, né, sobre, primeiro, a questão da medalha do Bolsonaro, né, imbrochável, e o medo dele de ser preso. Se a gente pode realmente esperar isso, ou se a gente está a caminho, né, rumo à distopia bolsonarista, totalmente tomados por desinformação, sem saber mais como se orientar nesse mundo caótico. Me digam aí no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal e se cuide por aí. Tchau!